Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou a Fernanda Gushkin, aluna da Faculdade do Albert Einstein, e hoje vamos falar sobre o projeto Saúde em Nossas Mãos, um projeto colaborativo do Ministério da Saúde entre hospitais do PROAD SUS e com apoio técnico do Institute for Healthcare Improvement, IHI. O projeto tem o objetivo de melhorar a segurança dos pacientes com a implementação de práticas das diretrizes de prevenção de infecções relacionadas à ventilação mecânica, uso de catéteres e de sondas vesicais em 116 UTIs das 5 regiões do Brasil. Para isso, convidamos a doutora Paula Tuma, médica infectologista e gerente de qualidade médica do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Einstein. Doutora Paula, muito obrigada pela presença. Obrigada a você, Fernanda, pelo convite. Primeiramente, poderia nos falar um breve histórico do projeto Saúde em Nossas Mãos e qual o papel dos hospitais do PROAD na execução desse projeto? Bom, os hospitais PROAD tinham uma vontade, de trabalhar em conjunto, os 4 hospitais de 5, de excelência, os 5 hospitais de excelência. Então, eles tinham uma vontade de trabalhar junto. A gente sempre no PROAD trabalha em projetos de melhoria, mas sempre cada um com seus projetos ou algumas duplas, mas nunca os 5 juntos. E o Ministério trouxe esse desafio, das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, ele trouxe esse desafio para a gente, e a governança PROAD topou o desafio de reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde nas UTIs do país, do sistema público do país. Então, essa ideia vem com essa necessidade das infecções relacionadas à assistência à saúde, que a gente sabe que é um evento adverso prevenível. Hoje, a gente sabe que é plenamente possível você atingir infecção zero nas UTIs, mesmo nas UTIs, e a gente trouxe esse desafio aí para os hospitais públicos, para as UTIs públicas. Mas foi o primeiro projeto que os 5 hospitais trabalharam juntos, os 5 com o mesmo objetivo e como parceiros. Muito bom saber desse tipo de colaboração entre hospitais de excelência que a gente tem no Brasil. Falando agora mais sobre barreiras, além de barreiras estruturais, falta de recursos existente em diversos hospitais, eu imagino que existam também as barreiras culturais, e elas devem ser muito grandes, ainda mais quando a gente fala de cultura de mudança. O que você notou de diferente em relação à postura dos profissionais de saúde ao longo do desenvolvimento desse projeto? Bom, a primeira coisa que a gente nota, conforme a gente foi desenvolvendo o projeto, porque a gente tem um pacote de mudanças, uma proposta de pacote de mudanças que a gente oferece para eles, são uma teoria da mudança baseada em evidência científica que a gente fornece para eles como proposta para eles implementarem no hospital deles. E para isso a gente ensina eles e capacita eles no modelo de melhoria. Então, eles, através do modelo de melhoria, através do conhecimento que eles vão ganhando no modelo de melhoria, eles vão aprendendo a testar essas mudanças, verem as que funcionam no contexto deles e aprimorando isso e desenvolvendo isso. Então, com o tempo, como eles vão vendo que essas mudanças vão acontecendo e que as coisas vão mudando internamente, que muda os processos de trabalho deles. Então, no começo, parece uma sobrecarga de trabalho, e pode-se dizer que tem um lado de sobrecarga, porque eles têm que se capacitar, eles têm que fazer os testes sempre em pequena escala, tem que ver avaliar o que deu certo, o que deu errado, tem um exercício de aprendizagem para eles. Então, isso, a princípio, pode eventualmente parecer uma sobrecarga de trabalho, mas com o tempo, quando eles vão vendo as mudanças que vão acontecendo, como eles vão vendo as taxas de infecção caindo, todo o movimento que vai acontecendo, e o modelo de melhoria também traz muito forte o trabalho de colaboração, nem só entre os hospitais que coordenam o projeto, que éramos nós 5,
mas também dentro da equipe. Isso está muito forte dentro do modelo de melhoria, de testar com a equipe, de estar com a equipe que realmente faz o cuidado assistencial. Então, a mudança que a gente mais viu dentro deles, claro que teve os resistentes, que tem as pessoas que demoram mais para entrar na brincadeira, no jogo, né, por assim dizer, e aceitar as mudanças que estão sendo propostas, mas a gente viu um resgate da alegria de trabalhar muito importante, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente viu, e a gente tem inúmeros depoimentos de como o projeto mudou a unidade de terapia intensiva, a dinâmica da unidade, a dinâmica entre eles, o trabalho mais de parceria, o trabalho mais próximo um do outro, os testes, né, trazem aquela aprendizagem de você ouvir quem testou, o que aconteceu, então o técnico é ouvido, a enfermeira é ouvida, o médico é ouvido, eles têm que trabalhar juntos, é uma equipe multiprofissional que aprende a trabalhar junto, e a hora que eles aprendem a trabalhar junto, que eles veem que isso dá resultado, que é gostoso, né, que é bom ver o paciente saindo sem infecção, isso resgata muito a alegria de trabalhar. Então, acho que a coisa mais gostosa que a gente viu, né, claro que a gente sempre faz em benefício do paciente, buscando o não dano do paciente, mas a outra coisa muito gostosa que a gente vê nesses projetos é esse resgate da alegria de trabalhar, né, essa resiliência que eles têm, mesmo com as dificuldades estruturais, mesmo com as dificuldades de insumo que a gente sabe que a gente tem no sistema público, mas eles têm uma força, uma resiliência, e quando o pouco que você dá já resgata muita alegria de trabalho, muita competência, a gente conheceu muita gente competente, então acho que o que eu mais notei de diferente é essa alegria de trabalhar, esse orgulho de estar ali, fazendo o que eles fazem. Acho que isso foi o que a gente mais resgatou neles. Excelente, Paula. Muito bom saber que esse trabalho multidisciplinar, além de resgatar esse join work, né, como a gente fala, também tem esse propósito de entender que quem está no centro de tudo é o paciente. E se é a favor do paciente, os profissionais vão tentar achar alguma maneira de trabalhar melhor, de conseguir resultados mais baseados em dados, né, monitorando sempre se está tendo uma mudança ou se de fato houve uma melhoria, né, que é além de uma mudança. Pensando nessa parte de cultura de dados, decisões baseadas em dados, como que funciona a capacitação desses profissionais? Eles precisam aprender parte estatística, como que eles precisam monitorar esses resultados que são atingidos? Olha, tem algumas, a gente tem indicadores de resultado que a gente chama, que é a redução das infecções, basicamente, né? Aí a gente tem os indicadores de processo, que vão indicar para a gente se eu estou no caminho, né, se eu estou no caminho para atingir meu resultado. Então, os indicadores de processo são muito importantes para a gente, para saber se a gente está no caminho certo para atingir os nossos resultados. E no caso desse projeto, os indicadores de processo eram basicamente a questão de adesão aos pacotes de prevenção, aos bundles. Então, cada infecção, por exemplo, para pneumonia associada à ventilação mecânica, a gente tinha um pacote de medidas de cuidados, né, que eles devem fazer, e esses cuidados com evidência científica, claro. Corrente sanguínea também, e infecção urinária relacionada a catéter também. Então, cada um deles, a gente tinha um bundle que as equipes precisavam acompanhar, então, como o hospital, como a assistência estava acontecendo, tanto em relação às infecções, que era uma coisa que todos os hospitais que participaram já faziam, já tinham, né, as suas taxas de infecção acompanhando, mas daí, a partir daquele momento, eles passam também a coletar esses dados de adesão aos pacotes, aos bundles. Então, eles fazem a observação, pelo menos 20 observações por mês, dessa assistência, para avaliar o quanto eles cumprem esses pacotes de prevenção ou não. Né? E nessas observações é que eles vão enxergando as oportunidades que eles têm de melhorar. Eles vão vendo que as coisas, algumas não acontecem como eles imaginavam, eles enxergam também os problemas, o porquê não acontece, né? Eventualmente, uma coisa simples como um álcool gel longe de um colaborador pode prejudicar que ele manipule, que ele higienize as mãos antes da manipulação do catéter, por exemplo. Então, eles vão enxergando essas
pequenas oportunidades, ou grandes, né, mas no geral pequenas oportunidades, e eles vão alinhando esse processo de trabalho para o colaborador para facilitar que o colaborador faça certo, né? A ideia da gente sempre não é dificultar, muito pelo contrário, é facilitar que o colaborador faça o que é certo e o que é melhor para o paciente. Então, essa é um pouco a ideia. Para isso, então, a gente usa um indicador de resultado, que basicamente é a redução das infecções, e os indicadores de processo, que tinham outros, mas os principais são o aumento da adesão dos pacotes de prevenção, dos bundles. E a gente teve resultados bastante bons, né? A gente vê que a adesão aos bundles foram aumentando ao longo do tempo, e com isso as taxas de infecção foram reduzindo também ao longo do projeto. Excelente esse trabalho de mensurar indicadores, porque muito a gente percebe que não é de má fé, de má vontade do profissional não estar aderindo, mas é porque às vezes ele não tem visibilidade de onde que ele pode melhorar, onde que está faltando mais estrutura, ou às vezes até essa condição de comportamental, de que algum processo não está fácil no dia a dia para que ele consiga ter uma boa aderência. Então, é muito interessante essa visibilidade que vocês conseguem dar para os profissionais. Uma coisa importante, Fernanda, só te complementando, uma coisa importante que você trouxe, que eu acho que vale a gente comentar, é que sempre que a gente faz essa coleta de dados de adesão ao bundle, se o colaborador está aderindo, não está, a gente tem que usar isso sempre para aprendizagem. É só tomar o cuidado para a gente não usar isso para o julgamento do colaborador, né? Então, a gente usa para aprender sobre o processo de trabalho e melhorar o sistema da gente, redesenhar o processo de trabalho, e não para julgamento. Então, os dados, eles são super importantes, mas a gente precisa tomar o cuidado para a gente não usar eles para julgamento, e sim para a gente aprender sobre o nosso sistema. Ótima colocação. Imagino que essa compreensão de que o dado vai ser usado a favor do profissional, a favor do paciente, não para julgamento, até facilita que que exista uma maior coleta, porque o colaborador não vai se sentir prejudicado se tiver pior, ele vai, na verdade, sentir o suporte da equipe, entendendo que precisa de mais estrutura, ou às vezes até redesenhar o caminho para conseguir melhorar a adesão. Então, muito interessante isso. Agora, uma última pergunta: quais foram os maiores aprendizados que a equipe do Einstein teve nesse projeto? Vou te contar um pouquinho, antes de eu te responder, vou contar um pouquinho a estrutura do projeto, e acabei não te falando também o resultado, então vou aproveitar para fechar todos esses pontos. A gente, como governança, a gente tinha 120, então, UTIs do país, na mão desses 5 hospitais. A gente se dividiu eles entre os 5. Cada um de nós, então, ficou com, em média, 24 hospitais, 25. E a gente cuidava desses hospitais. Então, cada hospital de excelência cuidava do seu hub, que a gente chamava, né? Então, a gente chamava Hub Einstein, Hub HCor, Hub Moinhos, Hub Sírio e Hub Oswaldo Cruz. Então, cada um tinha os seus hospitais, e algumas coisas a gente trabalhava dentro do Hub, outras coisas a gente trabalhava em conjunto. Mas a maior aprendizagem a gente teve, são várias, né, Fernanda, porque é um projeto enorme que durou 3 anos, a gente rodou o Brasil inteiro. Então, primeiro foi trabalhar esses 5 hospitais de excelência juntos. Vou começar do macro para o micro. Então, primeiro é trabalhar nessa governança, né, da gente ter um propósito comum entre hospitais, que são hospitais de mercado, que muitas vezes competem. Então, o primeiro aprendizado foi a gente conseguir trabalhar junto, que foi super legal, né, ter um propósito comum e se unir em torno desse propósito foi um aprendizado muito interessante, ver como existem diversas maneiras de trabalhar e como a gente pode trocar essas maneiras de trabalhar e ganhar com isso. Então, acho que esse foi um aprendizado bem interessante para nós. Outro aprendizado foi a vivência com os hospitais, né, a vivência com o sistema público. Ela é muito rica.
a gente aprende demais. Às vezes a gente tem algumas dificuldades no sistema privado e a gente para com algumas coisas e a gente vê algumas soluções no sistema público tão interessantes, né? E a gente também, rodando o país, a gente vê muita diferença, ao mesmo tempo muito amor, muita coisa boa também acontecendo. Tem, claro, né, suas dificuldades, suas barreiras, mas a gente aprendeu muito com eles. Muito, em como trabalhar com maior eficiência. Acho que em muitos momentos eles trabalham de forma até mais eficiente que a gente, de como companheirismo entre eles, né? Então a gente aprendeu muito assim com soluções simples, como alguns problemas podem ter soluções simples e baratas, né? A maioria das soluções que a gente trouxe para o projeto não foram soluções tecnológicas ou caras, todas soluções baratas. Então, a gente aprendeu muito, a gente aprendeu a trabalhar com as diferenças, a gente aprendeu a trabalhar em contextos completamente diferentes, né, com o mesmo propósito. Então, o propósito era igual para o Brasil inteiro, mas, claro, a solução de Manaus era diferente da solução que a gente tinha para um hospital no interior do Rio Grande do Sul. Então, tinham diferenças de contextos, tinham diferenças de estrutura, muitas vezes, né, diferenças de estilo de liderança, mas quando você tem um propósito comum, isso une as pessoas em torno desse propósito, e como as pessoas realmente estão ali para dar o melhor delas. Isso também foi um grande aprendizado, né, de que cada uma daquelas pessoas realmente estava ali para fazer o melhor delas. É um projeto que eu tenho bastante orgulho, assim, tenho certeza que todo o Hub Einstein e os outros hubs também têm muito orgulho, e foi, acho que, até mais aprendizado. Eles falam que eles aprenderam tanto com a gente, que foi tão bom tal, mas acho que a gente até aprendeu mais que eles, foi bem interessante. Muito bom saber, Paula. Realmente é muito dá gosto de ver essa união entre hospitais de excelência, mas também os hospitais públicos. São mais de 116 UTIs que foram beneficiadas, e como você bem falou, não é só o hospital público que aprende com o privado, mas muitas vezes os hospitais públicos já têm tanta criatividade, já trabalham com muita eficiência, e eles têm muito a ensinar aos hospitais privados, né? Então é muito interessante esse lado também. E por fim, Paula, teria mais alguma consideração, mais alguma recomendação aos ouvintes? Eu acho que trabalhar com método, Fernanda, ter um método de trabalho, primeiro ter um propósito comum, né? Então, ter um propósito comum é importante quando você quer trabalhar em colaboração, né? Que vocês concordem, né? Vai fazer um projeto, então, traçar esse propósito comum. E ter um método para essa execução. Então, para nós, o modelo de melhoria, né, trouxe um método comum, né, que uniu a gente. Então, a gente estava unido em torno de um propósito, de um método, né, seguindo aquilo. Então, isso diminui qualquer diferença ou qualquer resistência que possa haver, porque a gente estava ali todos, né, para melhorar o cuidado do paciente, e isso em qualquer momento que a gente estava discutindo a ideia A ou B, não, mas o que vai ser melhor para o paciente? E daí acabava a discussão. Então, acho que o aprendizado é a gente ter um propósito comum, a gente usar um método, a gente ter resiliência. Teve em alguns momentos que a gente achou que o resultado não vinha, né, e daí eu sempre falava, não, vamos continuar trabalhando que vai chegar, e realmente em algum momento chegou. Então, é importante a gente ter também um pouco de paciência, resiliência, acompanhar os indicadores, que uma hora, se a gente tiver método e um propósito comum, isso vai chegar. Excelente. Agora eu quero agradecer, doutora Paula Tuma, pela presença e parabenizar toda a sua equipe envolvida nesse projeto tão relevante, tão impactante para o Brasil inteiro. Esperamos que tenha... Pode falar. Obrigada a você, Fernanda, pelo convite, e obrigada à coordenadora do projeto, Cláudia Garcia, a quem represento hoje aqui nesse podcast. Perfeito. Esperamos que tenha gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse
academiadigital.einstein.br.